Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com João Chobê. Fala pessoal, sejam bem-vindos. E Vanessa Lima. Olá, sejam muito bem-vindos. Hosts. E hoje temos um convidado super especial aqui. Hoje nós vamos conversar com Suriel Portes, que é empresário e trader profissional com mais de 95 mil alunos e dono do maior canal do mundo sobre day trade. Começou a atuar no mercado com apenas 17 anos. Seja muito bem-vindo, Suriel. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito obrigada. Nosso convite. Bom, é um prazer ter você aqui com a gente. E você é de Porto Alegre, a sua família vendeu tudo e veio para o Rio quando você tinha apenas 17 anos, né? Queria que você contasse essa história pra gente e como que você começou no mercado financeiro a partir disso. Então, eu sou gaúcho de Porto Alegre. Os meus pais, eles tiveram sempre um sonho de trabalhar com televisão, principalmente a área de novelas, né? Minha mãe queria ser atriz. Legal. E lá no Sul não tem mercado para isso, né? Você não consegue ir atrás de uma carreira dessas. Lá só tem a RBS, que é uma filial da Globo e etc. Então a gente falou, pô, vamos vender tudo que a gente tem no Sul e vamos pro Rio de Janeiro, porque lá que tem a Record, a Globo e etc. E aí, em 2011, eu tava no último ano da escola, terminei a escola, a gente vendeu tudo que a gente tinha, a gente veio pro Rio com 100 mil reais, mais ou menos. E a gente morou lá na Barra, num condomínio chamado Vila do Pan. Vocês sabem? Uhum. Que foram das Paralimpíadas, Aham. né? Enfim, das Olimpíadas. Pan-Americano. Pan-Americano, exato. 2007. Exato. E a gente chegou em 2011 lá. E aí, quando a gente chegou, minha mãe começou a fazer algumas novelas, fez algumas e etc. Não deu muito certo. E aí a gente ficou naquela de, nossa, e agora? O dinheiro tá acabando. O que a gente vai fazer da nossa vida? Os projetos não vingaram. Nisso eu entro pra faculdade também. Comecei a fazer faculdade de cinema. Muito impulsionado por ela também, de, pô, de repente você vai ser família famosa. de repente você vai ser a pessoa que vai fazer o filme e a mãe vai atuar. E aí a gente, na faculdade, a gente começou a passar aquele, né, tradicional perrengue financeiro. E eu fui na internet pesquisar como ganhar dinheiro para ajudar em casa sem sair de casa. E aí encontrei várias coisas, ser redator, ser designer, ser freelancer, fazer web design, etc. E aí eu falei, pô, nada disso aqui me agrada. E aí, numa das pesquisas, apareceu o mercado financeiro. Só que eu sempre tive uma visão que finanças era algo assim para uma pessoa muito rica, uma pessoa que já tem muita grana, que já tem muito conhecimento, que tem, sei lá, faculdade de economia, administração, alguma coisa assim. E aí eu falei, pô, eu acho que isso aqui não é para mim. Eu fui me adentrar um pouco mais e descobri que, na verdade, qualquer pessoa pode. Qualquer um pode investir no mercado. E aí o mercado que eu comecei em específico foi um mercado que permitia que você começasse com pouco dinheiro, que é o mercado norte-americano de ações. Já assistiu aquele filme O Lobo de Wall Street? Sim. Então, lá no Lobo de Wall Street tem uma... Basicamente, o cara ficou rico com um tipo de mercado chamado penny stocks, que é um mercado de ações que custam centavos. E aí eu falei, cara, isso aqui talvez seja uma boa oportunidade. Então, eu comecei com pouca grana, comprando e vendendo ações que custavam 10, 15, 20 centavos. E foi ali que eu comecei no mercado. Isso foi em 2011. Muito legal, muito bom. E para quem tá escutando a gente e não sabe a diferença, né, entre day trade, swing trade, buy and hold, você pode falar pra gente um pouquinho sobre, até pra gente falar um pouquinho mais do day trade também. Então, dentro da bolsa, eles têm várias modalidades de investimento que se dividem em basicamente teu perfil de risco, né? Se você é uma pessoa que aceita bastante risco, você pode participar de algumas modalidades que oferecem um risco maior, consequentemente também um potencial de ganhos maior. O day trade é uma modalidade que você ganha ou perde todo dia. Então, quando você compra uma ação, você tem que vender essa ação dentro do mesmo dia, que é bem diferente do tipo padrão de investimento que é por longo prazo. Então, eu compro, sei lá, uma ação da Petrobras agora, daqui uns 4, 5, 6 anos eu vendo essa ação ou não e deixo na minha carteira de buy and hold, que é o longo prazo. O swing trade fica no meio do caminho entre os dois. Eu não compro e vendo dentro do mesmo dia, mas eu posso comprar e de repente vender amanhã, ou vender na semana que vem, ou vender daqui a alguns meses. Isso é um período intermediário entre o curtíssimo prazo, que é o day trade, e o longo prazo, que é o buy and hold. Então, o ideal seria a pessoa diversificar nesses 3 tipos de investimentos. A pessoa não focar somente no trade, que é um curto prazo e que exige um pouco mais de performance. Pensa como se fosse a Fórmula 1 day trade. Você tem que ter uma atenção e um nível técnico muito alto para você ter resultado ali. Enquanto que se você
fazer uma seleção de algumas ações para o longo prazo, no final das contas, provavelmente você vai ter mais chance de ter sucesso. Mas você também não pode deixar de lado as operações de curto prazo ou médio prazo, que são o swing trade e o day trade. Então, a diferença é essa, é o tempo de entrada e saída das operações. Show. E você aprendeu tudo assim, sozinho, estudando, pesquisando, foi? Foi só. Lá em 2011 não tinha muito... A bolsa tinha 200 mil pessoas com CPFs nas corretoras, então era nada. Né? Hoje a gente tem 5 milhões, um pouquinho mais que isso, que também continua sendo nada. Né? Se a gente for fazer a proporção, a gente tem 2,5%, nem 3% da população que investe na bolsa. Que é literalmente nada. Comparado ao mercado norte-americano, que é mais de 50%. Então, se tem tão pouco pessoas que investem, então claramente lá atrás também não tinha conteúdo. Então eu tive que procurar formas assim na internet mesmo, fóruns, sites, artigos, livros, tutoriais, como investir, como analisar um mercado, como encontrar oportunidades. Foi tudo, sempre fui um pouco autodidata nesse sentido. Sim. Legal. A gente vê, o day trade em geral é sempre um tema muito polêmico, assim, enfim, boas práticas de mercado financeiro e etc. Saíram algumas pesquisas, inclusive a FGV fala muito disso, né, que nem 1% das pessoas que fazem tem sucesso, tal, por ser uma estratégia, como você falou, complexa ali, arriscada, de muita atenção, enfim, tem que ter uma capacidade ali técnica e às vezes não é recomendado para uma pessoa que está começando, né? Como que você enxerga isso? O que você acha sobre isso? Ou realmente você acha que qualquer pessoa pode começar? Ou ela precisa ter uma experiência antes para começar a fazer? Qual é a sua visão? O day trade é uma prática de uma performance muito arrojada. Né? Então, a pessoa, antes dela querer começar a ter sucesso com esse negócio, ela tem, obviamente, que ter conhecimento. E as pessoas não têm o conhecimento apropriado. Então, a maioria das pessoas que responderam a essa pesquisa em especial são pessoas que claramente não tiveram um nível de estudo muito forte. Né? Então, você quando quer ser um investidor de longo prazo, você estuda a empresa, você vai, né, entender os fundamentos da empresa, vai ler lá os DREs da empresa e etc. Para você ver se ela é uma empresa boa para você comprar. Como o trade a gente foca mais em gráfico, a gente olha o gráfico do ativo e vai procurando por padrões para poder comprar e vender, parece que é pouco necessário um estudo mais aprofundado. Mas existem várias estratégias para você poder, obviamente, ter resultado. Agora, o problema é quando a pessoa coloca tudo que ela tem em uma única atividade. Sim. E sendo uma atividade de muita volatilidade dentro do dia, acaba gerando muita volatilidade emocional também para a pessoa. Então imagina, se o cara num dia ganha, outro dia perde, em tese o cara tem 50% de acerto. Mas se você for fazer uma consistência de longo prazo, você pode ganhar muito dinheiro tendo 50% de acerto. Porque as pessoas, o que acontece é que elas perdem muito e quando elas ganham pouco. Então uma má gestão financeira faz com que a pessoa tenha um resultado negativo no mercado, isso é fato. Mas isso serve tanto para o longo prazo como para o médio prazo e claramente para o curto prazo também. E a volatilidade emocional também é muito importante e as pessoas que têm maus resultados com isso são pessoas que têm muita ansiedade. E o trade é uma atividade que faz com que você se sinta ansioso. Porque você tá lá, você vê o teu dinheiro ali subindo, descendo, ficando positivo, negativo. E você fica, porra, tô ganhando dinheiro, tô perdendo. E você fica naquela ansiedade, aquele medo de perder. E aquela sensação ruim faz com que você tenha uma performance também atingida, né? Então, acredito que talvez os números sejam realmente reais. E pelo fato de ser uma atividade de muita performance, assim como qualquer outra atividade, a percentual de pessoas que têm sucesso sempre vai ser baixo. Então, por exemplo, quando a gente ia para a Globo e via a quantidade de atores ali na porta, filas gigantescas de figuração, será que quantos % dali conseguem um papel, uma ponta, alguma coisa legal e, né, fazer uma carreira de sucesso? Pessoas que em outras atividades, quantos % de uma atividade determinada consegue chegar no topo. E o day trade é como se fosse literalmente algo extremamente exigente em nível técnico e emocional. E não é todo mundo que é capaz de conseguir suportar e lidar com esse tipo de coisa. Então, é importante ter esse tipo de embasamento, né? E base para poder operar. Até em relação ao tempo, né? Eu acho que a pessoa precisa ter uma dedicação total ali para ficar o dia todo operando, enfim.
Não é uma pessoa que, enfim, tem uma outra atividade e faz aquilo de vez em Sim, quando. Tem que ser uma dedicação total mesmo, né? Sim, sim. Quando eu comecei com 17 anos, eu tinha tempo de sobra, né? É. Então, eu morava com os meus pais, tinha todo Ficar o dia direto, inteiro né? para estudar, ficava ali enfurnado na frente do computador, lendo artigo, em fórum, aprendendo, etc. Então, eu tive essa, entre aspas, sorte, né? De poder ter um apoio muito forte dos meus pais. Hoje o cara tem um trabalho que toma todo o tempo dele, tem conta batendo no mês, todo mês, e ele fica naquela pressão de não posso perder o dinheiro que eu coloquei aqui. Sim. E aí isso acaba afetando totalmente a performance. Exato. Não, e a Jennifer por isso que eu tô deixando hoje, eu tô deixando eles se realizarem aí. Hoje eu tô mais aqui de telespectadora. Dessa questão você falou muito da mentalidade. Então, a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito imediatistas, né? Cada dia mais. Então, você começou em 2011, né? Que você falou. Você vê, olha quanto tempo tem, 12 anos. Então, tem muita gente que quer o dinheiro rápido, né? Acha que tudo, assim, vou ficar rico em um mês. E a gente sabe que não é, né? Você tá falando aí que você estudou, teve tempo, tem vários outros fatores que tem que convergirem ali. Porque as pessoas pegam muito a exceção e colocam como se fosse a regra. Como a regra, né? exato. E aí a gente tem que ver tanto pro bem quanto pro mal, né? Pode ser uma exceção. Acho que dos dois as pessoas têm essa tendência de colocar a exceção como regra. E mentalidade. Até tem uma pergunta que eu vou pular, Jenny, pra deixar a outra. Ela fez uma pergunta enorme, eu vou deixar pra ela, que é da área dela. Você fala muito sobre mentalidade, controle emocional, né? Que isso é abordado nos cursos. Quais dicas sobre mentalidade você daria para quem está assistindo a gente, né? Para quem quer estar nesse mercado, ou quer entrar, quer estudar mais, quer entrar, qual dica, né, da mentalidade? Você falou que mentalidade é muito importante. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é que ela vai perder dinheiro. Então ela vem com a mentalidade que ela vai perder. No entanto, a diferença está em você, quando ganha, você ganhar mais do que você perde. Então as pessoas elas têm medo da perda. Por quê? Quando você ganha dinheiro, você dispara no teu organismo serotonina, dopamina, você está feliz. Quando você perde, é aquele cortisol que vem e você fica com a sensação ruim. Então ninguém quer se sentir mal e a pessoa quer sempre se sentir bem. Então por isso que ocorre um fator que acontece muito em finanças, que é a pessoa cortar o lucro dela muito rápido. Porque ela quer realizar aquele lucro e sentir feliz que teve um lucro financeiro. E ela não corta o prejuízo para ela não sentir a sensação negativa. Então, primeira coisa, entende que é necessário você saber que o mercado tem altos e baixos. E perder faz parte do jogo. É tipo o futebol, não tem como você não querer que teu time tome gol, não querer que teu time perca. O negócio não é você não perder, o negócio é no final você ganhar. Então, o trade, apesar de ser muito imediatista e atiçar esse sentimento de resultado agora e resultado hoje, é importante você ter uma visão de pelo menos mensal na atividade. Né? Você, se perder uma semana, você tem ainda o mês inteiro para recuperar e você, no final do mês, fazer um fechamento e entender que eu tive 3 losses, eu tive 15 losses que seja, mas os meus lucros foram muito superiores aos prejuízos. Então, essa mentalidade ajuda você a ter mais tranquilidade para poder tomar suas decisões. Muito legal. E nos cursos você aborda isso também, bastante, né? Bastante. A gente tem 96 mil alunos, né? Então, é muita gente. E aí, a gente dividiu em vários módulos. E como a gente analisa o resultado de todos os alunos, imagina, a pessoa faz uma operação, ela tem que preencher um diário, um relatório, que basicamente é por que entrou, onde que entrou, qual estratégia usou, qual gerenciamento aplicou, ela envia isso para a minha equipe. Né? A gente tem uma equipe muito grande hoje né, que fica analisando os resultados dos alunos. E a gente começou a perceber que era a partir do 6º módulo que a pessoa começava a mandar esses relatórios com um resultado mais positivo. A gente foi analisar, por que é a partir do 6º módulo? E o 6º módulo era justamente o módulo de mentalidade. Né? Que ali o cara virava a chave e a partir dali começava a deslanchar. Então a gente pegou esse módulo e jogou lá pro início. Né? Então o cara já começa aprendendo sobre mentalidade, que é o fator principal. O módulo 0 é módulo de como ter uma mente empreendedora no mercado financeiro, como dominar e gerir suas emoções, como ter, né, a gestão emocional e etc. Então isso é muito importante. A gente ensina isso também no curso, que não é só estratégia, só método, só né, análise, porque senão, se o cara não tem esse aparato emocional, ele não consegue também aplicar as coisas do jeito certo. Legal. E você tem um curso completão principal, você tem uma esteira que a pessoa vai evoluindo até chegar nesse... Tem uma esteira que a pessoa vai evoluindo, né? Tem um produto que é mais de entrada e tem um produto que é mais premium, que custa mais caro e etc. Então tem toda uma esteira de progressão e crescimento do aluno. Legal. Você tem algumas
masterminds, algumas mentorias assim, mais personalizadas? Ainda não. Mastermind é algo que eu quero fazer, mas ainda não tem, não. A gente tem um produto um pouco mais próximo, que traz uma proximidade maior, né? Mas ainda não é um mastermind com um grupo de pessoas, assim. Legal. E você conta, né, lá com 17 anos, quando você começou, né, que quando você atingiu 21 anos, se tornou milionário. Queria saber com quanto você começou nessa época e se teve, enfim, algum outro patrimônio. Explica pra gente como que aconteceu isso. Eu comecei em 2011 por volta de $1.500. Na época o dólar era em 60, em 70 não era tão grande coisa como é hoje, né? 5, 6 reais quase. Então, e naquele mercado, como é um mercado extremamente volátil, então se a gente for abrir aqui as ações americanas, a gente vai ver a ação subindo 200%, 300% somente hoje, que é exatamente aquelas ações do Lobo de Wall Street. Então, naquela época, lá atrás ainda, eu pegava ações que subiam 500% em uma semana. Então, foi um crescimento bem rápido, né? Por isso que em 3 anos. E falando com o que você falou antes, imagina a pessoa vem que é em uma semana, em um mês, quer mudar de vida, ficar milionária com um negócio. Então, é necessário entender que é um progresso, uma jornada, né? Sair do zero e chegar em algum resultado grande. Legal. E quando que você começou a fazer os cursos e enfim, conseguir ter também outras fontes de renda, né? Você criou sua empresa Next, que chama, né? Exato. Então, aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi essa técnica de anotar meus trades, para que eu pudesse olhar o que eu fiz e analisar minha operação e poder meio que fazer um diagnóstico da operação. Então, esse é um erro também da maioria das pessoas. Elas fazem a operação, semana que vem elas nem lembram que elas operaram. Por que você teve um resultado negativo? Eu não sei, o mercado estava ruim. Sendo que se ela for olhar, por exemplo... Exato, ela não consegue fazer um diagnóstico para otimizar. Então, muitas vezes, um pequeno ajuste já faz a pessoa ter um resultado melhor. Exemplo, o cara que fica o dia inteiro operando. Isso a gente observa bastante na audiência, né? O cara ganha dinheiro de manhã e perde à tarde. E aí o cara fica procurando uma estratégia para ganhar dinheiro à tarde, sendo que, na verdade, se ele só ficasse operando de manhã, que é quando ele ganha dinheiro, ele já eliminaria, talvez, a chance do risco de perder à tarde. Só que a pessoa só vai saber disso se ela parar para analisar, né, o relatório, a performance que ela teve. E aí, em 2016, eu fiz meio que um formulário 2.0, que é gravar a minha operação. Então, eu gravava e falava, tô entrando aqui por causa disso, tô vendo essa estratégia aqui, essa movimentação, esse padrão, eu acho que vai acontecer isso, isso e isso, vou usar o gerenciamento e tal. Então, eu ficava gravando esses vídeos para estudo próprio, para eu depois assistir e de uma forma mais simples, entender o que eu estava analisando. Comecei a postar no YouTube. Eu não mostrava meu rosto, porque eu tinha 20 e poucos anos, eu achava, ninguém vai se interessar por isso daqui. Se eu mostrar meu rosto, o cara vai ainda achar que, o que esse moleque aí tá falando? Tão novo, né? Eu tinha a visão de que o cara que mexia com bolsa era uma pessoa muito mais velha e etc. Então, só apareceu minha voz nos vídeos. Os primeiros 300 vídeos do meu canal era só minha voz. O pessoal chamava de Lombardi dos trades. E aí... E foi em 2019. Isso era que ano? Isso que eu ia perguntar. Isso era 2016, 2017. E aí, 2019, a primeira vez que eu mostrei meu rosto. E aí gravei um vídeo, falei, então eu sou o Suriel e tal, que você sempre esteve ouvindo. Meu canal tinha uns 70 mil inscritos nessa época. Caramba. Já tinha bastante. Aí eu falei, caramba, tem gente que realmente tá interessada, né? E aí em 2019, em novembro, eu lancei o primeiro treinamento. Já mostrando o rosto, etc. 2020, pandemia, o canal foi para 1,5 milhão de pessoas. Sim, pandemia, muita gente consumindo conteúdo em casa, curso. Não, e na época... A pessoa não tinha muito tempo para poder desenvolver um trabalho online, um marketing digital, alguma coisa assim. Ela precisava de um retorno rápido. E o trade surgiu como, você só abre a conta na tua corretora, envia o dinheiro, aplica estratégia XYZ e você pode ter um retorno rápido. Então caiu como se fosse uma luva para a pessoa que queria ter algum tipo de rapidez no resultado. Então o canal cresceu pra caramba, se tornou o maior canal do mundo, né, com 1,5 milhão de pessoas, Instagram com 1 milhão de pessoas. E aí foi nessa época que a gente explodiu a Next, que é a empresa de educação financeira. E em 2021 eu fiz a Next Level, que é basicamente pegar outros players de mercado financeiro e fazer toda a produção deles, né? Meio que ser o empresário dos outros caras. E você sempre perguntar uma coisa mais, meio curiosidade, juntando... Você sempre ficou aqui no Rio? Porque assim, eu estudei lá dentro do Grupo Primo, eu conheço o Bruno Perini. Então é um pessoal que a gente, né, que cria um conteúdo, cresceram muito aí
através dos canais no YouTube. E muito, Bruno Perini foi alguém que é carioca e saiu daqui e foi para São Paulo para poder crescer. E a gente tem vários outros criadores de conteúdo, pessoas que são referências, que saem do Rio de Janeiro e muitas vezes vão para São Paulo para poder crescer, para ter mais visibilidade, tem muito mais parcerias ali, opções de negócio. Você sempre ficou aqui no Rio? Você tem essa ponte? Você vai para São Paulo? Como é que... Eu vou para São Paulo com frequência, mas eu não consigo morar em São Paulo. Somos nós. Eu prefiro muito mais Rio de Janeiro e esse estilo de vida do que São Paulo. Tanto que as pessoas falam que o Rio é meio perigoso. Cara, São Paulo pra mim é mais perigoso. Nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. A única vez que eu fui assaltado foi em São Paulo. Que louco. Então, eu também, aqui pra mim, eu estilo fui de furtada vida... uma vez em Minas Gerais. Team Rio. Então, pô, praia, esse lifestyle aqui pra quem tem certa estabilidade financeira, pra mim é o melhor lugar que tem. Não, eu te perguntei, eu fiz essa pergunta. Você conhece o Tio Uli? Claro, meu amigo. Eu fiz essa pergunta para ele num evento do ATAB ano passado. Sobre essa questão do Rio de Janeiro. Ele é do Rio também. Eu perguntei porque a gente sabe que tem muita gente boa aí que era carioca e para conseguir realmente foi para São Paulo, ou fica muito em São Paulo, foi morar de vez em São Paulo, porque o ambiente pro digital lá Sim, mais é favorável. mais propício, digamos assim, né? O tio é gaúcho também, né? Mas ele mora no Rio. Igual eu lá. Caramba, pode crer. Verdade. Legal. Show de bola. E quais são os seus planos, assim, pro futuro, pra empresa? O que você tá imaginando aí pros próximos anos? Quais são os seus sonhos aí pros próximos 3, 5 anos? Bom, o principal objetivo é montar um grupo empresarial que seja bem fundamentado. Então, a gente tem a parte educacional. A gente vai montar um braço, está montando já um braço de research, que é basicamente, bom, agora você sabe operar, mas se tu quiser que a gente indique para você quais são as ações que você deve comprar, onde entrar, onde sair, isso é uma research que faz esse tipo de trabalho, né? Então o cara não precisa mais estudar caso ele não queira, é só você seguir a recomendação da casa. Depois uma consultoria wealth, que é quando a gente pega o dinheiro, capta e faz a própria gestão do capital e faz o dinheiro da pessoa crescer e etc. Então isso aí forma um grupo que no final o objetivo é fazer exit, sair disso, quem sabe até IPO, né? Um futuro, esse é uma visão de 5, 10 anos. Legal. Sim. E hoje assim, a gente sabe, voltando de novo para o mundo digital, porque você está no digital agora. Hoje você diria que você ganha muito mais dinheiro nos cursos, nas aulas, do que hoje você ainda opera bastante, você opera mais, mas você hoje foca mais no empreendedorismo em vários outros nichos aí, como você está falando. Da onde que você ganha mais dinheiro hoje? Uma das principais coisas é a pessoa entender que ela tem que ter múltiplas fontes de renda, né? Isso é o princípio básico de riqueza. Diversificar, e o lugar que eu mais ganho dinheiro não é nem no mercado financeiro raiz e nem no marketing digital. É o mercado imobiliário. Então, essa é uma coisa que eu falo pouco na internet para os meus alunos. É com construção de prédio, é fazer loteamento, é fazer esse tipo de coisa. Que é um conteúdo exclusivo aqui no Na Real, hein? Exato. Mas é importante a pessoa ter um estímulo inicial, né? Que obviamente foi com trade, depois foi com a expansão, horizontalização, assim, de outros tipos de investimento, outras modalidades, né? Ganha dinheiro com trade. Pego esse dinheiro, começo a fazer um médio prazo, jogo para o longo prazo, pego opções, um pouco de cripto, etc. Empresa paralela de marketing, né, de lançamentos, consultoria e etc. E mercado imobiliário. Então, isso tudo é o conjunto da ópera que faz a pessoa ter... Que é o que muitas pessoas que cresceram hoje são referências no mercado fazem, né? É isso que as pessoas não entendem. É aquela coisa, se você ficou milionário, né? Chegou num milhão, parece que 1 milhão, então assim, chegou num milhão. Mas para você, às vezes, potencializar ou chegar nos 10 milhões, 20 milhões, aí você começa essa diversificação de você ter a mentalidade empreendedora, né? E ver outras opções de negócios. Que dão escala, né? Tem vários estudos e pesquisas que mostram que uma pessoa que tem liberdade financeira tem entre 6 e 7 fontes de renda. Então, a pessoa que só depende de uma única entrada de caixa na vida dela é uma pessoa que é limitada. Por mais que você ganhe muito dinheiro com essa única fonte. Então, é importante. Exato. É importante você diversificar, você ter outros ângulos de dinheiro. Sim. E muitas pessoas esquecem que o poder do digital está na escala, né? Porque acaba que é aquela coisa, se você gravou um material, se você vender para 10 pessoas, se você vender para 10 mil pessoas,
cara, o material é aquele mesmo. Só que te dá um potencial, né? O gasto que você teve para tempo, recurso para gravar para 10 pessoas é o mesmo. Só que se você tiver uma escala muito maior, imagina, você potencializa, né? Você tem muita gente assistindo e pode comprar o teu curso ao mesmo tempo. Total. Então, o ganho é maior. Claro, mas também tem o lado do tem custo, né? Do custo. Exato. O custo também vai aumentando. O custo também vai aumentando, né? Então, de equipe, você dá suporte para 10 mil pessoas, imagina. Nossa folha de pagamento é 300 mil reais, 400 mil por mês quase. Você vai contar tudo, né? Sem contar a gestão de tráfego. Então, você ganha muito dinheiro, mas tem que também ter tem que investir. Tem que investir né? Bastante em paralelo também. Legal. Pra ganhar precisa investir, né? Claro. Suriel, o papo tá ótimo, mas até por conta do nosso horário aqui, a gente vai se encaminhando pro finalzinho. Nossa. E a gente tem uma pergunta clichê que a gente faz para todos os convidados, que é qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida? Que realmente te marcou, e pode ser uma coisa engraçada, triste, feliz. Pode ser profissional, pessoal. Algo bem marcante aí. Eu, como tenho essa mentalidade muito focada em tirar coisas valiosas de tudo que acontece, eu diria que todo perrengue faz você crescer de alguma forma, né? Você ser antifrágil, você usar aquilo como uma forma de alavancar. Então, se eu fosse citar alguma coisa, seria ter quebrado, né? Depois que você começa e você tem um pequeno crescimento financeiro, você acaba se empolgando. Isso é uma coisa que acontece com todo cara que está iniciando no mercado. E nesse momento de empolgação, você tem que manter a cabeça no lugar. Então, ter saído do zero, depois ter voltado para zero, é brabo. Foi com quantos anos? 23, Esse foi uns 23 anos, Então, eu já estava com bastante dinheiro e voltar para baixo tem que ter uma gestão emocional ainda em dobro, né? Então, isso eu poderia citar como isso, mas também foi uma única vez, né? Depois disso, nunca mais. E serviu como um grande aprendizado de tanto gestão financeira, como também, né, você ter todos os princípios que levam à riqueza depois ali. Muito bom. Excelente. Muito obrigada pela sua presença. Adoramos o papo. Vamos marcar uma segunda vez. Não, a gente pegou leve, a gente foi assim bem café com leite, porque tempo e tudo, fomos bem tranquilo, que é um assunto tem muita coisa para falar, que o pessoal debate muito, é um assunto que as pessoas gostam muito de conversar. Tem muita dúvida, né? As pessoas tem muita dúvida, então é bem interessante. Total. Vamos marcar uma parte 2, hein, Super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui embaixo do vídeo, né? Todas as informações, todos os contatos, redes sociais. Se inscrevam no nosso canal. Isso aí. Compartilhe o conteúdo aí, dá um like. Isso aí. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.